Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Estamos nos estudos sobre as bem-aventuranças, essa é a série de lives Humildade em Ação e a gente está começando, nesse segundo episódio, a gente vai começar a falar sobre as bem-aventuranças propriamente ditas e a primeira delas é justamente essa. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Como a gente tem visto, o Jerry Bridges tem chamado as bem-aventuranças de bênçãos contraculturais, porque elas descrevem justamente pessoas que a gente não costuma pensar que são as felizes, que são as bem-aventuradas. E é justamente esse cenário que pinta o quadro da humildade na prática, ou da humildade em ação, certo? Bom dia para todo mundo! Agora vamos lá. Antes da gente falar sobre bem-aventurados são os pobres de espírito, eu acho que faltou uma coisa na semana passada, depois eu fiquei pensando, e acho que essa é uma coisa importante da gente retomar ou partir como ponto de princípio, como ponto de partida, em relação a tudo que vai vir no estudo da humildade em ação. É uma declaração meio óbvia, mas eu acho que é uma declaração muito necessária. O que me fez querer fazer uma série de lives sobre humildade ou a prática da humildade tá muito, mas assim, muito longe de ser o fato de que, como eu já domino o assunto, eu entro aqui e passo semanalmente para vocês migalhas do meu conhecimento e da minha vida diária, para que vocês, então, se forem sortudas o suficiente, se esforcem loucamente e consigam aplicar. Espero que esteja muito claro que essa nunca é o objetivo, e falando sobre humildade é menos ainda. Tá? Inclusive, assim, realmente para quase tudo aqui eu gosto de enfatizar isso, porque se a gente olhar de pertinho, e isso já tem muito a ver com a questão de ser pobre de espírito, quando a gente olha de pertinho, todo mundo tá longe, mas muito longe, de ser com perfeição aquilo que a Bíblia diz. Então seria fácil para qualquer pessoa olhar para alguém que se propõe a ensinar a Bíblia, ou que se propõe a ensinar a humildade, e olhar e falar assim, mas assim, ela mesma, ela não faz tudo isso aí, ela não é tudo isso. E realmente, é essa a ideia. Se você reconhecer isso para qualquer assunto, em relação a qualquer mensageiro, é verdade, porque o foco da mensagem não é o mensageiro, o foco da mensagem é a mensagem, é quem envia a mensagem, certo? Inclusive, só voltando, parte do meu testemunho no Produtiva Eu, né, na produtividade, justamente vai vir do fato de que, mesmo tendo falado já aqui com vocês uma série sobre remir o tempo, estudado, mesmo tendo lido, ensinado aqui, eu me peguei várias vezes falando em princípios muito básicos, ou falhando, né, em princípios muito básicos dessa questão. E é por isso, justamente, que a gente precisa tanto do evangelho todos os dias. Certo? E assim como eu tô dizendo isso para vocês, o Bridges coloca lá no livro que a gente precisa aprender que o trabalho de alguém que se propõe a ensinar a Bíblia, né, o trabalho de mestres da Bíblia e tal, é apontar para as Escrituras, não para eles mesmos. E isso é exatamente o que a gente vai fazer ao longo dessa série. Estudando as bem-aventuranças, a gente vai ver pela Bíblia como é a humildade em ação na vida cotidiana. A gente não vai ver pela Naná, a gente não vai ver pelo fulano, pelo professor X, Y, Z. A Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia tem o padrão, a Bíblia tem o modelo, Jesus Cristo é o modelo. Então a gente precisa relembrar disso quando a gente estuda qualquer tema, mas a humildade é importante, porque qualquer pessoa que se propõe a ensinar a humildade, você precisa ter clareza, ela falha nisso. Porque todos nós falhamos nisso. A questão é que a gente precisa crescer e apontar para onde a gente encontra a verdadeira solução e a esperança. E aí a humildade, agora vale a pena a gente relembrar o que a gente viu semana passada. Não é um bônus espiritual, certo? Todos nós precisamos exibir as características que as bem-aventuranças vão nos apresentar. Todo mundo precisa, porque elas refletem não o caráter do super cristão, elas refletem o caráter de um cristão normal. Então elas valem para todo mundo. Ninguém está além espiritualmente de tal forma que não precise crescer e entender as bem-aventuranças, e ninguém está assim tão aquém e tão longe, tão puxa, falta tanto para mim, que a pessoa não precise se empenhar em refletir a humildade da forma como as bem-aventuranças nos ensinam. Elas têm o propósito de ser uma realidade na vida de todo cristão, sem exceção.
Primeira coisa, isso a gente já tinha visto na semana passada. A segunda coisa é que as bem-aventuranças, porque elas são para todo mundo, elas não refletem e nem se aplicam só às pessoas que têm um temperamento tal. Só para as pessoas que têm uma personalidade mais mansa, naturalmente mais tranquila. Então, para ela, a humildade cai bem. Para ela, ser pobre de espírito cai bem. Não. As bem-aventuranças, elas são fruto do Espírito, o que significa que é um resultado da obra divina da nossa vida. Então não interessa se você é italiana, não interessa se você é esquentadinha, não interessa se você tem o temperamento XYZ com ascendente em W, tá? As bem-aventuranças, a humildade em ação. É obra divina na nossa vida. Todos nós precisamos crescer e se exercitar nisso. Terceira coisa. Não importa o quanto a gente cresça nessas características, isso ainda não determina a nossa aceitação por parte de Deus. Seja para a nossa salvação ou seja para viver no reino. Certo? A gente cresce porque nós somos ordenados a desenvolver a nossa salvação. Mas crescer nas bem-aventuranças não nos torna mais aceitáveis. E não crescer não nos torna menos aceitáveis, certo? Quando a gente está falando de aceitação para a salvação, certo? Isso é importante mesmo de destacar também, porque é a justiça de Cristo e não a nossa que nos torna aceitáveis a Deus dia após dia. Certo? Quanto mais a gente cresce nas bem-aventuranças, mais a gente vai descobrir que realmente não é por força nossa, que realmente não é obra nossa e que realmente os nossos esforços não nos vão tornar mais aceitáveis. Muito pelo contrário, quanto mais a gente cresce em humildade, mais a gente vai perceber que os nossos esforços, a parte da cruz e a parte do evangelho, eles realmente são, certo? Inúteis. E por último, a gente vai lembrar de uma outra coisa, e esse por último é para daí a gente entrar no pobres de espírito, né? Nós dependemos do espírito para cada progresso que a gente faz. É dependendo totalmente dele que a gente vai ouvir essas verdades sobre a humildade em ação, e entendendo isso é que a gente vai ver que essas verdades nos apontam para a mensagem e não para um mensageiro ou mensageira específico, e aí a gente vai se esforçar para se tornar não só ouvinte, mas também praticante da palavra, certo? Lembra das duas asas, sempre as duas asas que não cabem aqui no celular. Eu dependo totalmente do Espírito e eu me esforço totalmente para desenvolver a minha salvação e nesse nosso contexto agora, crescendo em humildade. Dito isso, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, parece uma coisa muito ruim, né? Parece uma coisa assim, quando você quer ofender alguém, você fala assim, aquela pessoa, não sei, ela é pobre de espírito. Talvez a gente já tenha ouvido de uma forma meio pejorativa, ou de uma forma meio querendo diminuir a pessoa nesse sentido. Mas ela aparece aqui como a primeira bem-aventurança. E essa pobreza que Jesus menciona aqui, primeiro a gente precisa entender que pobreza é essa e que espírito é esse. Porque aí as coisas começam a se clarear na nossa cabeça. Essa pobreza que Jesus fala aqui é uma pobreza profunda. Não é aquela pobreza que às vezes a gente fala assim, eu queria tanto ir para Dubai, mas a pobreza não permite. Não, não é. Não é isso que a gente está falando aqui. Jesus usa essa palavra no original não para descrever essa pobreza que a gente está acostumado, ou mesmo assim, lógico que eu falei um exemplo bocó, porque a gente faz isso mesmo, mas a gente também não tá falando daquela pobreza da pessoa que precisa se esforçar para colocar comida na mesa. Aqui Jesus está falando da miséria. Não é assim essa falta de possibilidade de viajar, entendeu? É aquela pessoa completamente necessitada e completamente incapaz de fazer alguma coisa para sair dessa situação. Essa é a pobreza que a gente está se referindo aqui, que Jesus se refere aqui. A miséria completa e a incapacidade da pessoa de sair daquilo. E o espírito, da forma como é usado aqui, é o nosso interior. É a nossa autoconsciência, a noção ou percepção que a gente tem de nós mesmos em relação à nossa situação espiritual. O Bridges coloca no livro que a miséria de espírito, que é a pobreza de espírito, deriva da consciência da nossa situação totalmente, terrivelmente pecaminosa.
Então, um bom exemplo de pobre de espírito vem de um texto lá em Lucas 18 que a gente já conhece. A gente por aqui já conhece, porque a gente já trabalhou esse texto em outros contextos. Veja comigo lá, Lucas 18, versículos de 4 a 19. Lucas 18, 4 a 19. É a parábola do fariseu e do publicano. Deixa eu desativar aqui para... Veja lá comigo, de 9 a 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse é um homem pobre de espírito, o publicano. O publicano, ele bate no peito, ele nem ousa olhar para o céu e ele agoniza, porque ele sabe do seu pecado. Ele sabe como ele é. E aí a oração dele expressa exatamente isso. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Isso é pobreza de espírito. Misericórdia é o que o publicano está pedindo. Ele sabe que ele merece a ira de Deus. Ele sabe exatamente aquilo que ele merece por conta de quem ele é e do íntimo do seu coração. Por causa do seu pecado e dessa autoconsciência que ele tem, ele clama por libertação dessa ira, porque isso é clamar por misericórdia. Clamar para a gente não receber algo que a gente sabe que merece. E o publicano, quem que era o publicano? O publicano era alguém odiado pelo povo, certo? Porque ele coletava imposto para o governo romano e ele se enriquecia às custas disso. Não era alguém querido, certo? Não era alguém muito bem visto. E talvez você, se já soubesse dessa informação, olhe para o publicano e pense que assim, no caso dele é justo mesmo ele bater no peito, não ter nem coragem de olhar para o céu, porque afinal de contas, olha o que ele aprontava, certo? Talvez você possa pensar isso e isso não te impactaria tanto. Mas se ainda esse for o seu caso, eu quero te chamar, te convidar para abrir um outro exemplo, um exemplo já que também a gente já viu em outros contextos, principalmente o pessoal do clube, que é Isaías capítulo 6, em que o profeta Isaías ele tem uma visão, e essa visão causa nele uma resposta. Veja lá, Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja, aqui o profeta Isaías tem uma visão, ele vê o rei, ele vê anjos cantando Santo, 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 exaltando a santidade, a majestade, a glória de Deus. E quando ele vê o rei, a primeira coisa que ele faz não é dizer: puxa, glória a Deus, que alegria encontrar e ter essa visão maravilhosa, eu amo ainda mais. Não. Ter uma visão do Deus Santo, Santo, Santo não inspirou em Isaías louvor primeiro, mas inspirou um sonoro e tremendo: ai de mim! Ai de mim, pois sou pecador. Sou homem impuro. Então é autoconsciência moral. Quando ele vê a Deus, ele tem uma noção de quem ele é. Ele vê a Deus e enxerga a si mesmo. E a resposta primeira é contrição e confissão. Ai de mim. É isso que a gente deveria falar, entendeu? Devia até virar um adesivo desses que a gente coloca no carro. Ai de mim. Porque essa é a nossa situação. Felizes são os que leem a Bíblia e dizem: ai de mim. Os que conhecem cada vez mais o Senhor e dizem: ai de mim, ai de mim. Isaías também era pobre de espírito.
Nesse último exemplo, então, né, de Isaías, a gente entende que a pobreza de espírito não é uma coisa necessária só para a gente chegar à salvação, mas é algo necessário para a gente viver no reino, para a gente viver salvo, certo? Nas bem-aventuranças, Jesus está falando dos traços de caráter daqueles que já estão no reino. E ser pobre de espírito, então, não é uma característica sine qua non, deixa eu usar um negócio bonito aqui, para que a gente se salve, não. A única característica sine qua non para que a gente se salve é Jesus, certo? É a fé em Jesus. Mas a pobreza de espírito, essa autoconsciência no lugar, ela deve ser a atitude diária e contínua de alguém que está crescendo espiritualmente. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais a gente entende quão ruim a gente é. Quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais, ai de mim, a gente diz, mais consciente do nosso pecado a gente fica. E parece uma coisa esquisita, mas é exatamente isso. Não é que a gente está pecando mais, a gente está começando a entender cada vez mais o quanto a gente peca e o quanto esses pecados, à luz de um Deus que é santo, 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 nos tornam desesperadamente carentes da sua graça, nos tornam miseráveis, incapazes de conseguir qualquer coisa por nossa conta. Essa é a pobreza de espírito. Lembra de Paulo lá em 1 Timóteo 1,15? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está falando isso, eu sou o principal. Aí você fala assim, bom, se Paulo é o principal, então para mim tá tranquilo, eu não sou a principal. Não é essa a ideia. A ideia é a pobreza de espírito de Paulo tem que ser a nossa também. Eu sou a principal. É uma autoavaliação contínua de alguém que conhece, que olha com humildade para o seu coração e reconhece: sou pobre de espírito. Eu sou a pior. Eu sou a pior. Deus tem misericórdia de mim. Ai de mim. Eu conheci, eu vi o rei e a minha resposta é ai de mim. A pessoa pobre de espírito reconhece o quanto ela está longe de alcançar o padrão estabelecido por Deus, da gente amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Por outro lado, a pessoa pobre de espírito, ela reconhece isso, ela entende isso, mas ela não fica se remoendo nisso. E ela fica, ai, puxa, é tão difícil, ó vida, ó céus, ó azar, a vida cristã é isso, a gente empurra com a barriga, mata um leão por dia, e é assim até chegar na glória. Não, essa não é a pessoa pobre de espírito. Por isso que às vezes é tão esquisito pra gente juntar as duas coisas. A pessoa pobre de espírito, ela olha pra Deus, ela entende quem ele é. Ela entende o seu ai de mim tão profundo, pecadora principal, mas ela não fica se remoendo nisso. Ela olha para Jesus. Ela olha para a cruz. E porque ela olha para Jesus e ela olha para a cruz, ela se alegra. Ela se alegra. Porque ela se alegra porque ela entende o perdão do seu pecado e a totalidade da obra de Jesus. A pessoa pobre de espírito, ela se alegra com aquele sonoro, está pago. Tá pago. Tá pago por Jesus. Sabe aquele tá pago super... Depois do ai de mim, sabe? O ai de mim vai virar um adesivo e o tá pago também. Só que não é aquele tá pago da academia, não é aquele tá pago do CrossFit. É o tá pago de meu. Jesus pagou por mim. E nisso eu me alegro. Nisso eu me alegro. Então, assim, resumindo na prática, certo? Quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que é totalmente consciente de que nós estamos numa luta contínua contra o pecado. Contínua. E que a gente vai fracassar. O pobre de espírito, ele é ciente disso. A batalha é contínua e enquanto a gente estiver debaixo do sol, a gente vai fracassar. O pobre de espírito, ele não fica minimizando ou arrumando justificativa, outros nomes para os seus pecados. Não, não é gula, foi um exagero. Não é bebedice, foi uma festa. Não, eu não sou preguiçosa, eu tenho passado por um momento difícil. O pobre de espírito, ele não arruma justificativa, ele não dá apelido para pecado e ele também não fica falando assim, não, mas pelo menos... eu não sou que nem a outra que não para de fofocar da vida alheia. Não, pelo menos eu não sou igual a outra que tá ali, nossa, daqui a pouco vai pro quilos mortais. Pelo menos eu não sou que nem ela. Pelo menos eu não sou que nem ela, que não tem controle nenhum. Comigo é só um negocinho. O pobre de espírito, ele não faz isso. Ele não minimiza o seu pecado, ele não cria apelido pra ele pra ficar mais suave, e ele não maximiza o do outro, igual o fariseu fez. Ó, pelo menos eu não sou que nem ele, obrigado porque eu não sou igual ao outro, certo? E nem o publicano, o pobre de espírito, ele olha pro seu pecado e clama por misericórdia.
O pobre de espírito, ele reconhece que qualquer tracinho de coisa boa que exista neles é um resultado da graça de Deus que atua neles. Nada é mérito nosso. O pobre de espírito reconhece isso. Por isso ele também é muito grato. O pobre de espírito reconhece que depende completamente de Deus para tudo. E ele admite tranquilamente, o pobre de espírito, que olhou para Deus, olhou para si, clama por misericórdia e é totalmente consciente da sua pecaminosidade. Ele admite tranquilamente que todas as suas habilidades, os seus talentos, qualquer coisa boa que exista nele, qualquer realização que ele fizer, é um presente, uma dádiva, um dom de Deus. Esse é o pobre de espírito na prática. O pobre de espírito não é reclamão. O pobre de espírito, ele não fica murmurando e nem se queixando das suas circunstâncias. Porque o pobre de espírito, ele reconhece o seu interior. O pobre de espírito reconhece que ainda tem muito pecado na sua vida. E porque ele está em constante contato com a palavra, ele sabe que Deus usa muitas vezes tribulação para fazer a gente crescer. Deus usa circunstâncias adversas para nos lapidar e nos tornar mais parecidos com Cristo. Então, o pobre de espírito, não é que ele está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui ou cai acolá. Mas ele reconhece que, se você é nova aqui, você não sabe que eu tenho essa história, eu tenho uma história de anos com essa música. Mas o pobre de espírito, ele reconhece que tribulações nos fazem crescer. Então, ele não fica se queixando, murmurando, o que é diferente de lamentar-se, certo? Não existe problema na lamentação. A lamentação é quando a gente se derrama diante de Deus e diz abertamente, Senhor, não estou entendendo nada, mas o final de uma lamentação expressa confiança no Senhor, mesmo não entendendo nada. A murmuração é aquela coisa, Senhor, o Senhor está claramente errado, não era assim que era para ser. A circunstância aqui está difícil, eu não aguento mais esse carro, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais essa cidade, eu não aguento mais esse trabalho. O Senhor claramente se confundiu e colocou aí umas coisas que estão erradas. Esse não é o pobre de espírito, porque isso é murmuração, isso é reclamação, certo? Diferente, murmurar, lamentar. Dúvidas sobre isso? Consulte a série Contentamento, que a gente tem um episódio inteiro falando sobre isso. O pobre de espírito, ele tem um profundo respeito e reverência por Deus e pela sua palavra, porque ele reconhece quem Deus é. E porque ele reconhece quem Deus é, ele também sabe quem ele é. E por isso, porque ele entende o tamanho do abismo que existe entre Deus e ele próprio, ele adora esse Deus de todo o coração. Porque mesmo Deus sabendo do seu pecado, ele ainda te ama. Mesmo Deus sabendo da sua pecaminosidade, mesmo ele sabendo todas as coisas a seu respeito, ele mandou Jesus aqui para nos salvar e para nos redimir. O pobre de espírito entende isso e por isso ele tem um profundo respeito, reverência e amor por Deus e também uma profunda reverência pela sua palavra. Queria começar essa quarta-feira com vocês para que vocês iniciassem o dia justamente entendendo isso. Nós não somos nada. Só que na nossa cultura autocentrada, na nossa cultura muito louca e invertida, a gente acaba se vendo como muito melhores do que nós somos. Gente, a gente precisa entender isso. Nós não somos nada. Fuja do risco tão constante de ser como aquele fariseu que olha em volta e fala assim, bom, pelo menos eu não sou que nem eles. Pelo menos eu tô na igreja. Pelo menos, ou a gente começa a piorar tudo, pelo menos os meus filhos estão aqui tudo meio certinho, né? Uma bagunça louca que a gente faz. Pelo menos eu tô casada, pelo menos eu isso, pelo menos eu não sou adúltera. Para com isso, para com isso. Nós não somos nada. Seja como Paulo, você é a pior. Você é a pior. Eu sou a pior. Nós somos os piores. Nós temos essa consciência porque assim, ela tem que ser real. Felizes são os que têm essa consciência. É isso que a primeira bem-aventurança nos diz. Felizes são aqueles que sabem que não são nada. Aqueles que sabem o quanto precisam do Senhor. A verdadeira humildade, ela nasce na prática da pobreza de espírito. Ela nasce daí. É quando a gente olha com coragem e quando a gente olha de frente para tudo que ainda nos tenta
para quando a gente olha com coragem e reconhece o quanto a gente ainda cai. Quando a gente está nesse ponto, a gente começa a perceber o quanto a gente está longe de ser quem Deus deseja que a gente seja. E aí sim, é nesse ponto que a gente começa a exibir humildade na prática, certo? Nós não somos nada. Que Deus nos ajude a entender isso, que a gente possa esconder essas palavras no nosso coração, porque dessa forma a gente não peca contra Ele, certo? E orar pedindo a Deus que mostre para nós, tenha essa coragem de pedir para Deus que mostre para nós se a gente tem essa debilidade em sermos pobres de espírito e que Ele nos ajude a crescer nisso, que Ele nos ajude a ter uma percepção adequada de quem nós somos, certo? As piores, as piores pecadores, piores. Semana que vem a gente vai falar sobre bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então já fica assim, é tipo é um avanço da semana que vem, porque se você saiu dessa já chorando, entendeu? já saiba que vem consolo depois disso. Semana que vem, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Que Deus nos ajude nessa missão. Que Deus nos ajude a olhar para nós e entender quem nós realmente somos à luz de um Deus santo, santo, santo. Ai de mim. Bem-aventurados os pobres de espírito. E semana que vem, bem-aventurados os que choram. Eu espero vocês e até semana que vem. Um beijo!